Vamos dar continuidade, né, a Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6. A gente lê do versículo 3 ao 13. Amém? Aleluia. Amém. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a mundo, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também em vós. Senhor Jesus, Senhor, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, porque nós sabemos, Senhor, que nós não podemos fazer nada. Senhor, nós não somos nada, somos apenas pó e cinza. Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, a todo momento, Senhor, a todo instante. Senhor, por isso vem nos perdoar. Senhor, vem pedir Teu sangue sobre nós. Senhor, vem ser conosco, Senhor, também durante essa semana, Senhor, que inicia hoje. Senhor, seja também com essa palavra. Senhor, possa ser com cada santo. Senhor Jesus, vem ser conosco. Senhor, vem estar, Senhor, entre nós. Senhor Jesus. Aleluia. Eu pedi para a gente ler do 3, porque é um complemento, né, do 4, que ele diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério, né, não seja censurado. Né? Aí ele vem falando assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Né? Então a gente vê aqui, né, como Paulo, né, é uma pessoa de fato que era assim, dedicada totalmente ao Senhor, a ponto de dizer que ele mesmo, né, recomendava-se aos irmãos. Né? E por que ele dizia isso? Né? Porque no 3 ele diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, a questão de testemunho. Né? Quanto mais testemunho bom a pessoa dá, né? Que quanto mais você recebe de Cristo, né? Menos você vai ter de você. Então você vai dar um bom testemunho. Né? Senhor Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, Senhor Jesus. Ele vem nos falar na questão do diácono, né? E depois ele vem falando também até dos presbíteros, mas a gente vai ver só essa questão do diácono. Do versículo 1 ao 7, ele diz assim, fiel é a palavra. Se alguém inspira o episcopado, excelente obra ao mesmo. É necessário, portanto, que o bispo, né, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro,
apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não se sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou novo na fé, né? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a gente vê aqui toda essa requisita e depois ele vem dizendo no outro, né? Semelhantemente aos diáconos, ele vem falando também. Mas é praticamente a mesma coisa. E aí a gente vê a questão do bom testemunho. Qual o testemunho que nós estamos dando, né? As pessoas, como ele deu aos de fora, né? Como as pessoas têm nos visto. Né? Se é que ele tem nos visto como as cartas vivas, né? Que Paulo diz para as pessoas escreverem. E a gente leva Cristo para as pessoas. Né? Como eles têm nos visto no trabalho, né? Na escola, né? Na nossa vizinhança. Né? Então, nós temos que ter um bom testemunho. Né? Não por nós mesmos, né? Porque a gente possa dar esse bom testemunho. Mas Deus em nós pode dar esse bom testemunho. E também não para, tipo assim, aparecermos, né? Ah, aquele rapaz é muito bonzinho. Aquela senhora, aquela moça é muito boazinha. De maneira alguma, né? Nós temos que dar bom testemunho para mostrar que o nosso Senhor é Deus. Né? Senhor Jesus. Que Ele pode nos moldar segundo a sua vontade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, a questão da gente dar esse bom testemunho é recebermos mais de Cristo. Termos mais de Cristo. Quanto mais de Cristo, menos em nós. E quanto menos de nós, mais a gente vai ter esse testemunho, né? Esse Deus em nós, né? Como o Senhor diz, né? O Emmanuel, né? Deus entre nós, né? Senhor Jesus. Então a questão é essa. E para que dar esse bom testemunho? Ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, né? No final do 3, ele diz assim, o 3 inteiro, ele diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério, o ministério, né, não seja censurado. Então a questão toda não é para que a gente possa nos mostrar, né, que sermos bonzinhos, mas para que o ministério, né, a palavra do Senhor não seja censurada, não seja calada, não seja barrada, né, que até a gente viu ontem, né, aquela história de não nos tentar ser justo, né, aos nossos olhos, mas mostrar para as pessoas que Deus está em nós, né, não que nós somos algumas coisas, mas que Deus em nós, né, pode transformar, né, não só a nós, como as pessoas também, né, Senhor Jesus. Para quê? Para que o evangelho, né, não seja barrado. Aí no versículo 4 ele diz assim, pelo contrário, né, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, né, aqui o versículo por si só fala, né, nos açoites, versículo 5, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, nas vigílias, nos jejuns. Eu queria falar só esses dois, vigílias e jejuns. Né? Essa vigília aqui, né, a gente vê muitas vezes, nós, né, queremos às vezes até fazer, né, e alguns irmãos fazem, né, vigílias, passam a noite, né, orando, louvando, ouvindo palavras, né? Mas essa vigília que Paulo está dizendo não é essa vigília, vamos dizer assim, feliz, né? Mas ele está colocando em um contexto que não é tão assim bom, né? Então essa vigília, lá em Atos capítulo 16, ele vem nos mostrar um tipo de vigília que ele passou, que não foi muito bom, mas também o resultado foi maravilhoso, né? Capítulo 16, versículo 24 e o 25.
Amém. Diz assim: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, aqui, essa vigília que ele estava tendo aqui, tinha orações, né? Também tinha louvores. Mas não era uma situação muito boa, não. Eles estavam presos, eles tinham sofrido açoites, né? Com certeza eles não podiam nem deitar, as costas doendo. Né? Ele diz que ele, diz aqui, ó, o versículo 24, e lhes prendeu os pés no tronco. Então ele não podia também nem ficar de lado, os pés ficavam assim, né? E mesmo de virando, os pés ficavam retos, né? Tão presos lá, então eles ficavam sentados. Mas aí eles ficavam louvando, né? E orando, agradecendo ao Senhor. Aí meia-noite, né? As horas iam passando e eles fazendo essa vigília, né? Senhor Jesus, provavelmente não só foi essa vigília que ele sofreu, né? Que ele passou. E o versículo 26 diz assim: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Aleluia. Né? Então, aqui, quando eles fizeram essa vigília, né? Uma vigília não muito agradável, vamos dizer assim, houve o que? Uma libertação. Né? Eles foram libertos. Não só eles, mas também todas aquelas pessoas que estavam ali presas, né? Diz que todas as portas, né? Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E a gente sabe da história que depois o carcereiro entra e ele quer se matar porque achava que todo, já que estavam as portas abertas, né? As pessoas tinham fugido, né? E quando ele vai se matar, que ele, sabendo o que ia acontecer depois que os romanos soubessem que tinham todos fugido, aí Paulo diz assim: não faça mal a você, né? A ti, né? Que todos nós estamos aqui, ninguém tinha fugido. Né? Eu acho que os outros ficaram esperando. Vamos esperar mais por alguns louvores que esse pessoal vai cantar. E ninguém fugiu, né? Houve libertação, não só libertação física, mas a libertação espiritual, né? Eu não sei dos prisioneiros, que a Bíblia não fala, mas a do carcereiro, né? A gente sabe que ele foi convertido, não só ele, mas toda a sua família se converteu. Então, essa vigília aqui houve esse resultado, né? E um resultado maravilhoso. Voltando para Coríntios, Senhor Jesus. A gente vê aqui também, quando ele diz assim, na vigília, né? Nas vigílias, nos jejuns. Né? O jejum, novamente, né? Não está num contexto muito bom. Ele vem dizendo assim, não é como a gente faz, né? Alguns irmãos fazem ali, se abster por algum tempo de alimento. Né? Lá aqui mesmo, em 2 Coríntios, né? Capítulo 11, o versículo 27, 2 Coríntios, ele também fala dessa mesma coisa. Ele diz assim, 11:27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Né? Aqui ele vem falar novamente de vigílias, né? E ele fala aqui fome e sede e jejuns. Ele separa fome e jejum. Né? No caso aqui, fome, ele é como se fosse a pessoa tendo condições vamos dizer assim, dinheiro, né, para comprar, mas não temos como comprar. Então e assim por um curto período de tempo, tipo você não tem almoço hoje e a janta, então você teve fome, né? Mas ele quando ele fala de jejum a um longo período de tempo e é com relação a uma pobreza, a uma condição que você não tinha, né, de comprar, você não tinha condições de comprar, então você passou aquele tempo em jejum. Então, nesse contexto a falta de a fome aqui, né? Você passar algumas refeições, né? Sem comer. E esse jejum é sem condições de comprar, sem ter como, né? Sem a extrema pobreza, né? Não pobreza em coisa, mas de dinheiro, né? Senhor Jesus. Então, eles não tinham, às vezes, condições disso, e aí passavam um tempo em jejum. Né? Então, esse jejum aqui é no sentido negativo. Né? Senhor Jesus.
versículo 6. Capítulo 6, né? Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Eu queria destacar aqui a palavra saber e o amor não fingido. A gente percebe aqui a questão do corpo, da alma e do espírito sendo, vamos dizer assim, provado. Porque ele vem tendo todos esses problemas, privações, aflições, prisões, açoites, tumulto, trabalhos, e isso é a questão do corpo. O corpo sendo chicoteado, castigado, fustigado. E ele diz assim, na pureza e no saber. E também assim, quando ele diz no início, na paciência. Então, isso aqui é com relação à nossa mente. Então, a nossa mente também ela tem assim, sofrido pela questão do Senhor. E aqui ele diz assim também, no Espírito Santo, no amor não fingido. Esse amor aqui é justamente o amor ágape, É o amor que não espera algo em troca para amar, apenas ama. É o amor de Deus, é aquele amor que ama, simplesmente ama, ama por amar, ama porque é amor. Então esse é o amor de Deus em nós. Então é a questão do Espírito, Deus em nós, em nosso Espírito. Então para que a gente possa dar esse bom testemunho, para que o Evangelho não seja censurado, nós temos que usar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para podermos estarmos com o Senhor, Senhor Jesus. Versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensiva, que é defensiva, Senhor Jesus. No original, essa palavra que é a da direita e a da esquerda. Ou seja, a da direita, no caso, seria o que é a espada, que é de ataque. E a da esquerda seria o escudo, que é o de defesa. Então ele está dizendo, olha, você tem que estar preparado tanto da direita quanto da esquerda. Em Efésios, Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 8. Amém. Aliás, é Efésios 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Efésios. Capítulo 6. É um versículo que nós conhecemos muito, Eu queria ler só o 14. 14 ao 17. Bem? Diz assim, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos todo esse aparato, Ele vem também falando da couraça da justiça, de muitas coisas, desse capacete, do escudo. E a gente sabe que todos esses é o da esquerda, que é de defesa. E quando ele vem falando aqui, tomai também o capacete, ele diz assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esse é o da direita, que é o de ataque. Então se a gente perceber aqui, todos os de defesa é para que a gente possa usar, Que ele diz assim, em dois lugares, Diz assim, Senhor Jesus, 14, estais, pois, firmes, Senhor Jesus. E quando ele diz assim, o versículo 10, quanto a essas coisas, sede fortalecido no Senhor, então, e a gente tem que estar firmes com essas armas, para que a gente possa ter defesa. Enquanto que a da espada, que é a de ataque, ele diz assim, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente muitas vezes quer usar essa espada, a gente usar essa espada.
Mas a gente tem que perceber que essa espada é do Espírito, não é nossa. Né? Então a gente tem que estar no Espírito para usar essa espada, né? Senhor Jesus, a gente não precisa estar dependendo do Senhor. Né? Da de defesa a gente usa, né? Mas a de ataque é do Espírito. Né? Senhor Jesus, precisamos a todo tempo, né, estar no Espírito. Senhor Jesus. Versículo 8 ao 10. Né? Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Capítulo 12 de 2 Coríntios, o 9 e o 10, ele diz assim, entristecidos, né, mas sempre alegres. 12, ele diz assim, o 9 e o 10, capítulo 12, 9 e 10, diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, né, então eu sou forte. Né? Então, é a questão da gente tá, vamos dizer assim, triste, né? Mas essa tristeza e tudo isso acima, quando ele fala, né? Quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Né? Como ele diz, né? A minha graça te basta. Né? Então, quanto mais fraco a gente se acha, né? Ou pensa estar, mais o Senhor está conosco. Senhor Jesus. A gente conhece a história de Abraão e de Ló, né? De Jó. E ele diz assim, o Abraão diz assim, eu que sou pó e cinza. Né? Ele reconhecia quem ele era, né? Que era pó e cinza. Mas naquela hora ele estava falando com o próprio Deus. Né? Imagine, né, nós, ou qualquer outra pessoa, achando-se alguma coisa, nós não conseguimos chegar perto do Senhor. Mas quando a gente percebe que nós somos pó e cinza, e aí a gente consegue ver, né, o Senhor, estar com o Senhor. Então, quanto menos de nós, mais a gente vai ter aproximação com esse nosso Deus. Então, a fraqueza, né, a nossa fraqueza, né, faz com que a gente seja forte diante de Deus. Senhor Jesus. E ele diz assim, pobres, né, mas enriquecendo a muitos. Efésios 3, 8. Amém. Diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Isso, irmão, que é riqueza. Né? Quando ele diz assim, né? Pobre, mas enriquecendo a muito. Irmãos, para que mais riqueza do que essa? Né? Senhor Jesus, a gente tem visto nesses dias, né? Que nas reuniões os irmãos têm falado, né? De que adianta você ter muita coisa, né? Se você não tiver a vida do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? Então, a vida do Senhor é que nos basta. Né? A gente pode ter tudo, né? O ser humano, ele pode ter tudo. Se ele não tiver salvação, ele não tem nada. Né? Senhor Jesus. E, pelo contrário, alguém não pode ter nada. Né? Mas se ele tiver a salvação, ele tem tudo. Né? Senhor Jesus. Tem aquela parábola, né, lá do rico e do Lázaro. Né? Aí diz que quando eles morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro fica em tormento em outro lugar. E aí ele quer que o Abraão ou alguém libere, né, alguém para ir falar para a família. Mas como? Não tem como alguém de lá vir para cá para dizer alguma coisa, né? Para socorrer, né, pô? Então, não adiantou a riqueza, né, dele, nem mais o Lázaro lá em extrema pobreza, né? Ele recebeu a salvação, estava como a Bíblia diz, né, no seio de Abraão, né? Senhor Jesus, né? Então, a questão não é termos alguma coisa aqui ou não termos, né? A questão não é essa. A questão é a gente ter
essas insondáveis riquezas de Cristo. Né? E essas insondáveis riquezas de Cristo, como ele fala aqui, né, foi nos dada essa graça. Deus nos deu essa graça de pregarmos às pessoas que não têm a vida de Deus. Ele nos deu para que a gente possa pregar para eles também essas insondáveis riquezas, né? Senhor Jesus, para que elas também possam receber essa vida maravilhosa de Deus. Né? Senhor Jesus. Continuando do 11 ao 13, Senhor Jesus, ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendo limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo aqui, Senhor Jesus, ele vem falar que os coríntios, né, é como se ele não tivesse amando ele, né, ou tendo assim amor suficiente. E é por isso que no versículo 6 ele diz assim: no espírito, no amor não fingido. Né, porque muitas vezes a gente pode amar alguém, mas esse amor fingido é um amor falso. Né? Nós temos que amar com o amor de Deus. Então por isso que ele diz isso. Ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios. Né? Em outra versão diz assim: abrem-se as nossas bocas. A gente fala com vocês, né, sem limitação, sem assim, vamos dizer, sem... Eu vou usar a palavra que o pessoal gosta de usar, né? Sem mimimi, né? Fala diretamente, sem ter restrição. A gente diz o que está sentindo no coração para que vocês possam crescer, para que vocês possam receber mais de Deus. Então, ele não tinha limite, eles falavam abertamente com eles. Então, ele diz assim: olha, abrem-se os nossos lábios para vocês, abrem as nossas bocas. E não só as nossas bocas, mas ele diz assim: alarga-se o nosso coração. Né? Nós amamos vocês, né? Nós falamos com sinceridade. Minha palavra era essa. Nós falamos a vocês com sinceridade, com amor. Nosso coração se abre para vocês. Né? Aí ele diz assim: não tendo limites em nós. Né? A gente fala para vocês sem limites. O que for preciso a gente fala, para que vocês possam crescer. E com amor. Né? Como ele diz, né? Abre-se também, alarga-se o nosso coração. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês têm que se abrirem também. Abram as bocas de vocês, digam o que vocês estão sentindo, né? Abram o vosso coração. É por isso que ele no final diz assim: dilatai-vos também vós. Abram-se, amem uns aos outros, né? Como ele lá na primeira carta, né? Quando ele fala na questão da festa do amor, né? Que os irmãos iam e não esperavam pelos outros. Quem trazia mais, né, comia só o que trazia. Quem era mais pobre não trazia nada, não comia nada. Né? Senhor Jesus, eles não dividiam entre si, não amavam-se entre si. Né? Então, Paulo vem falar isso, para que eles possam amar entre si, ter amor, e não só entre si, mas amar também aos irmãos, né, aos apóstolos, inclusive a Paulo. E ele diz assim, o 3, né? Ora, como justa retribuição, né? Falo-vos como a filhos. Esse filhos aqui é igual como aquele João, né, falava, né? Filhinhos. Vocês são crianças ainda, como a gente viu, né, lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: não podia falar como espirituais, e sim como carnais. Né? E vocês são ainda carnais, vocês são, aí ele diz assim, criança em Cristo. Né? Então eles eram crianças, e aí Paulo vem falar novamente aqui, lembrar, né? Vamos dizer, falo-vos como a filhos, falo ainda como criança, né? Dilatai-vos também vós. Amem, né? O que ele quer dizer aqui, amem, né? E fale o que vocês estão sentindo, né? Senhor Jesus. Amém. Era isso que a gente tinha que falar para os irmãos. Jesus Cristo é o Senhor.